Amados, meditando na palavra do Senhor, peço a todos os irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Assim diz o texto do Senhor, da sua palavra. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentai-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e em ti será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Esse texto tem sido estudado na Escola Bíblica Dominical, porque nós temos feito o estudo nesse instante do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Estamos bem próximos de passarmos ou iniciarmos o Novo Testamento. Mas nós sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada. Sabemos que toda a palavra de Deus é útil para a nossa disciplina e para que possamos cultuar ao Senhor exatamente como Ele merece ser cultuado. Por essa razão, esta palavra, cremos que vem do Senhor e pode nos ensinar tudo quanto precisamos para oferecermos ao Senhor um culto agradável, aceitável diante de Deus. É necessário, antes de darmos início aos detalhes dessa palavra, de que o subtítulo que diz o Senhor reprova os sacerdotes, pontualmente no texto de Malaquias, ele fala daqueles que tinham a função sacerdotal. Mas para os dias de hoje, nós também devemos lembrarmos que o que está escrito em 1 Pedro 2,9, em 1 Pedro 2,9, é bom nós lembrarmos o que o Senhor fez por nós. E a palavra de Deus nos diz
conforme está registrado em 1 Pedro 2,9, de que mais vós sois geração eleita, ele está falando a nosso respeito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciais as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto também nos fala que antes nós estávamos completamente perdidos em nossos pecados, até que o Senhor nos alcançou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Todos nós, sem nenhuma exceção, diante dos olhos do Senhor, conforme está escrito em 1 Pedro 2,9, somos sacerdotes de Deus. Isso significa que nós não precisamos de nenhum intermediário para adorarmos a Deus que não seja a pessoa de Cristo. E temos nós todas as responsabilidades, que são todas elas trazidas àqueles que já conhecem a Deus e já o aceitou ou já o aceitaram como o único e suficiente Salvador da sua vida. O texto começa dizendo a respeito da situação onde os filhos não respeitam e nem honram a seus pais. Ou melhor dizendo, não honra e não respeita a paternidade de Deus. Na sequência, esse mesmo texto adverte todos aqueles que não haviam aceitado o senhorio do Senhor. É necessário que todas as vezes, ao cultuarmos a Deus, nós, de uma forma racional e de uma forma integral, não só reconhecemos, mas cremos e aceitemos a paternidade de Deus. E em nada duvidemos. Não podemos duvidar do caráter de Deus. Em João capítulo 3, verso 16, talvez um dos textos mais conhecidos na palavra de Deus, João 3,16, ele nos lembra a respeito não somente do seu amor, mas também da sua paternidade. E diz aqui o texto do Senhor, em João 3, verso 16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não só nos fala do seu amor, mas Ele nos prova do seu amor. E no verso 16 diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amados, quando nós nos reunimos aqui neste lugar e nos propomos a celebrarmos um culto de adoração ao Senhor, é necessário que nós, cada um de nós, tenhamos em mente a quem estamos servindo e adorando. Independente de quaisquer coisas que estejam envolvidas materialmente à nossa volta. Se a cadeira é boa, se a cadeira não é boa, se o espaço é de luxo, se o espaço não é de luxo, se eu estou com frio, ou se eu estou com calor, se eu estou com fome, se eu estou com sede, se eu estou preocupado, ou se eu estou... A questão é, o que estamos fazendo? Se é um culto ao Senhor, é necessário que o nosso coração se desligue por completo de todas as demais coisas e nos liguemos às verdades de Cristo, que Ele nos ama como Pai amoroso, que nos amou com amor eterno, incondicional, que enviou o seu único Filho. Essa verdade tem que estar
latente em nossa mente. Nós temos que crer a respeito dessa verdade todo o tempo. E que este sacrifício feito por nós foi para que fôssemos resgatados por um alto preço, ou por mais alto preço, e que agora somos filhos de Deus, e que nos apresentemos diante dele como filhos gratos ao seu amor. E não só sejamos gratos pelo seu amor, mas também nos submetemos ao senhorio de Cristo. Porque Cristo não só nos salvou, mas nos salvou para que ele reinasse em nosso coração. É importante nós entendermos que hoje nós somos casa de Deus. Não é um louvor bonito, ou melhor dizendo, não é somente um louvor bonito. É um louvor que, além de ser bonito, que nós cantamos aqui, ele é uma verdade. Somos tabernáculos de Deus. A palavra de Deus nos chama de tabernáculo. Pedro, ao falar para os seus discípulos e para todos quanto iriam ler as suas palavras, as suas cartas em 1 de Pedro e 2 de Pedro, ele se chama de tabernáculo. Eu sou tabernáculo de Deus. Isso é um entendimento claro a respeito da sua posição diante de Deus. Sem nenhuma arrogância nem presunção, mas uma verdade. E esse tabernáculo teria como propósito de adorar ao Senhor de todo o seu coração. De apresentar ofertas agradáveis e suaves. Eu ficava pensando numa oferta agradável e Deus trabalhava no meu coração dizendo, uma oferta agradável é exatamente aquilo que eu desejo da parte de Deus. E eu pensava também no que era suave. Eu ficava pensando na suavidade. Onde estaria a suavidade? A suavidade estaria na leveza da obediência. Porque a partir da leveza, aquilo teria possibilidade de subir ao trono de Deus e às narinas de Deus. E aquilo ser agradável ao Senhor. Por mais agradável que uma coisa possa ser, se ela for pesada, ela ficará no chão. Então, em nada duvidemos. A questão é, Senhor, eu sei que eu preciso te amar, porque eu sei que o Senhor me amou primeiro. Mas, Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero te amar como o Senhor merece ser amado. Senhor, eu sei que eu te amo, mas hoje eu tenho uma pergunta. Senhor, não é uma objeção, de forma alguma, eu me rendo a Ti, eu me humilho diante de Ti. E diante de Ti, em sinal de humildade, na Tua presença, eu quero te perguntar, Senhor, se eu tenho te amado, segundo a Tua vontade, conforme o Senhor deseja que eu te ame. É importante nós fazermos algumas perguntas ao Senhor. Ele quer se relacionar conosco. E como Pai bondoso e Senhor da nossa vida, nós devemos ter a nossa vida completamente direcionada ao coração de Deus. Eu quero que neste instante, nesse momento, nesta manhã, a nossa vinda aqui seja exatamente com este propósito. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor um culto agradável, hoje e sempre. E se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, seja ela o que for, que o Senhor, como Pai bondoso, direcione o meu coração, disciplina-me, ó Deus. Eu prefiro cair nas Tuas mãos do que cair na mão do coração dos homens que não temem ao Senhor. E aqui em João, capítulo 14, verso 21, nós temos essa resposta.
João capítulo 14, verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, nós cultuamos ao Senhor, como estamos fazendo nesse exato instante. E nós queremos ver a manifestação do Senhor no meio de nós. Eu não sei se vocês têm o mesmo desejo que eu. Eu tenho esse desejo, e creio que os irmãos também. O Senhor manifesta no meio de nós. Cura no Senhor. Restaura no Senhor. Limpa no Senhor. Vivifica-nos, ó Deus. Fortalece no Senhor na tua santa presença. E aqui diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Bíblia diz em Isaías: buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscares de todo o coração. Senhor, eu tenho dito que te amo. Eu tenho dito que te amo. Senhor, nós temos confessado publicamente que te amamos. Mas, Senhor, nós queremos te amar de todo o coração. Por isso, Senhor, tira do nosso coração tudo aquilo que tem impedido de nós te amarmos de todo o coração. De acordo com esse texto, é importante nós lembrarmos, conforme já lemos no verso 6, que não era somente o amor paternal, mas era também o senhorio que estava sendo cobrado da parte do Senhor. E aí eu me lembrei do que está escrito no Evangelho de Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, verso 46. E em Lucas, capítulo 6, no verso de número 46, esse texto nos diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Foi o texto que estudamos quinta-feira no estudo bíblico. E o texto diz: eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Senhor, que todas as vezes que nós nos aproximarmos do Senhor, que o Senhor nos mostre verdadeiramente a quem somos semelhantes. Mas, Senhor, nós queremos dizer a Ti, ó Deus, neste culto, nesta manhã, na unidade da fé que une e reúne a Tua igreja, o Teu corpo, esse mistério vivo e este mistério glorioso. Nós queremos dizer ao Senhor, neste instante, que nós queremos ser, dia após dia, mais semelhantes a Ti. Nós queremos, Senhor. A pergunta é: como podemos ser semelhantes a Deus? Como podemos nós apresentarmos um culto agradável a Ti, ó Deus? Eu me lembrei também de uma outra passagem, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 22. Texto bem conhecido, que diz assim: mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz?
Era uma dúvida, uma pergunta. A resposta foi: obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. E o atender melhor que a gordura de carneiro. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Nós podemos aprender com essa palavra. Como disse mais cedo, o sábio aprende com o erro dos outros. E aqui na descrição, em Samuel, é uma palavra do Senhor duríssima a um rei que foi rejeitado pelo Senhor. Mas conforme lemos em Malaquias, nós vemos também que o culto e a vida dos sacerdotes daquele tempo também não agradavam a Deus. E nós hoje, como sacerdotes do Senhor, conforme lemos em 2 Pedro, ou melhor, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, não estamos nós cometendo os mesmos erros? Se porventura estivermos, não é esta palavra que vai nos curar, nos tratar, e não é sobre esta palavra que vamos nos dobrar e nos humilharmos diante do Senhor pedindo o seu perdão e começarmos a viver dia após dia, momento após momento, segundo a palavra do Senhor? E a partir do verso 7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Verso 8: quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentai-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, e em ti será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Disse o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar, e não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Palavra duríssima, duríssima. Eu li e reli esse texto pensando: Jesus, que palavra dura. Que palavra dura. Mas eu prefiro ouvir uma palavra dura do Senhor do que uma palavra de bajulação da boca do inimigo de Deus. E aqui ele está dizendo que o Senhor quer o melhor de cada um de nós. A pergunta é: por que Deus quer o melhor de nós? Porque Ele deu o melhor dele a cada um de nós. Cristo é o melhor de Deus a nós. O Cristo que nos foi dado é a expressão exata de Deus, do Deus invisível, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. E nós não temos apresentado a Deus nem a obediência que Ele merece, nem o tempo, nem a qualidade de tempo, e nem a qualidade de sacrifício que Ele merece. Às vezes nos perdemos em algumas atividades no sentido de tempo.
depositamos tempo sem limites a determinadas tarefas. Mas não fazemos isso quando o tempo é de adoração e de meditação e de obediência à palavra de Deus. Aqui diz que as ofertas ao Senhor eram feitas de qualquer maneira, mas ao governo não, ao sistema político e aos homens não. Eles cumpriam cabalmente, com um temor de serem duramente punidos pelo sistema político do mundo. Mas ao Senhor, aquilo era muito e muito mal feito. Eles davam a sobra, eles davam o resto, eles davam aquilo de qualquer jeito. Que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Ninguém se atrevia, nem naquela época, nem nos dias de hoje, pagar as suas dívidas com o governo de qualquer jeito, a qualquer hora, por qualquer motivo. A pergunta é, se não fazemos isso a um governo, imagine ao governo de Deus, que é Rei de todos os reis e que governa todos os governos. E diz mais, no verso 10, com essa palavra duríssima, não seria melhor então fechar as portas? Ou melhor, não apresentar culto nenhum a Deus, do que apresentar qualquer coisa diante de Deus, sabendo que seremos reprovados aos olhos de Deus? Nos dias atuais temos visto coisas tão tristes. As pessoas servindo a Deus de qualquer jeito. Qualquer jeito. De qualquer jeito. Parece que um pé está na esperança da glória e o outro pé está no mundo. A pergunta é, onde ela verdadeiramente está? É possível servirmos a dois senhores? É possível nós nos submetermos ao senhorio das riquezas, do mundanismo e às eternas e grandiosas riquezas de Deus? É possível nós termos duas paixões, porque onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. E diz no verso 11, mas desde o nascimento do sol até o poente, grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidos ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Está mostrando soberania de Deus. Se nós não louvarmos ao Senhor, Ele não deixará de ser louvado. Em toda a terra Ele colocará as pessoas e a sua obra para glorificá-lo todo o tempo. Que cada um de nós aproveitemos essa oportunidade de participarmos do privilégio de glorificarmos ao Senhor. E eu queria destacar um ponto, já estou me aproximando do final, que diz, e em todo lugar lhe é queimado incenso. É bom nós lembrarmos que incenso é o símbolo de nossas orações. Símbolo de nossas orações. Lá em Apocalipse, se você quiser, eu posso abrir sozinho e eu leio para você. Em Apocalipse, capítulo 8, versos 3 e 4, diz assim: Então eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar.
segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Nós somos os santos de Deus. O incensário nunca estará vazio, o incensário de ouro, e nunca deixará de exalar e de queimar o incenso da adoração. Mas nós fomos chamados para manter esse incensário forte e vivo. Era isso que os sacerdotes faziam quando entravam no Santos dos Santos. Não deixar o incensário se apagar. A Bíblia diz que nos últimos dias o coração de muitos ia se esfriar. Não tem também os nossos corações se esfriado quando falhamos na oração? Não temos dedicado as orações como prioridade, em obediência àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Também em Hebreus, se quiserem eu abro e leio para vocês. No capítulo 13, Hebreus capítulo 13, no verso 15, diz assim por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios, que declaram publicamente o seu nome. Amados, o incenso é o símbolo da oração e da adoração. Uma vez que a palavra sacrificar é usada para designar o nosso louvor. Nós estamos falando aqui do nosso culto diário ao Senhor. E o nosso culto de celebração, quando o corpo de Cristo se une em celebrar o cabeça do corpo. E por último, para encerrarmos, a partir do verso 12 diz, mas vós o profanais. Isso significa, não tem feito o suficiente, muito menos o necessário. E no verso 13 nos mostra que canseira. E me desprezais, diz o Senhor. Que canseira de ver tudo isso que não condiz com a minha palavra, que não está à altura da minha pessoa. Que o amor de Deus venha nos constranger nessa manhã. Eu não sei se eu contei errado, nesse exato momento nós somos 11. Creio que isso, ou próximo a isso. Somos muito poucos nesse instante aos olhos de Deus. É isso que me desanima? É isso que te desanima? A pergunta é isso que te move a adorar o Senhor? Eu gostaria que um dia fôssemos 3.000. Para quê? Para que sejamos 3.000 adoradores reprovados aos olhos de Deus? Não. Que sejamos 11 adoradores aprovados por Deus. Para chamarmos muitos outros a adorar a Deus de forma aprovada. Senhor, obrigado pela tua palavra. Uma palavra muito dura, mas perfeita é a tua palavra. Assim como perfeito é o teu amor. A começar de mim, Senhor, que proferi essa palavra. E na vida de todos quanto essa palavra alcançar. Se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Se o Senhor nos transformar, verdadeiramente seremos transformados. Se o Senhor nos limpar, verdadeiramente seremos limpos. Se o Senhor nos salvar, ó Deus, veremos a tua glória. Salva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que diante do teu altar seja depositado, Deus, diante do trono do Deus vivo,
todo o nosso ser, todo o nosso coração, para que tudo aquilo que fizermos materialmente aqui seja uma expressão exata do nosso amor por Ti. Em nome de Jesus. Aquece os nossos corações. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a apresentarmos sacrifícios agradáveis e suaves a Ti. Mas que o calor do Teu altar, Senhor, nos aqueça. Aqueça-nos, ó Deus. Aqueça-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o amor infinito e incondicional do nosso Deus e Pai, que a graça redentora do nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré, e que a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja eterna, seja maravilhosa, seja ininterrupta, seja plena, para a glória do Deus vivo. Seja com teu povo, o teu povo que se chama pelo teu nome, em toda a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Rei Salvador, Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.